Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma, a primeira leitura é tirada do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Apareceu o templo de Deus que está no céu, e dentro do templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Maria é a Arca da nova aliança, que trouxe em seu seio o autor da nova lei, que veio completar e consumar a primeira, levando-a à perfeição, a lei da graça, a lei do Espírito, melhor do que a lei gravada em tábuas de pedra. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher é luminosa de cima a baixo. A coroa é de estrelas. O calçado é a lua. A roupa é feita de sol. Quem é esta que é toda a luz e onde não há lugar para a escuridão? Segundo o mesmo São João, autor do Apocalipse, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Esta mulher, cheia de luz, portanto, cheia de Deus, é a mesma que o anjo um dia chamou cheia de graça. Nela não há espaço para o pecado. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original, no ventre de sua mãe Santana, e conservou-se cheia de graça por toda a sua vida. E depois da sua assunção ao céu, a graça foi transformada em glória. Apareceu também um outro sinal no céu, que era um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 coroas. Esse dragão com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. Esta é a alusão à queda dos demônios que foram seduzidos por Lúcifer. O dragão parou diante da mulher porque queria devorar o seu filho logo que ele nascesse. Hoje os dragões são mais apressados. Querem devorar o filho antes de nascer. Mal descobrem que a criança está presente e não é querida, ou que ela tem alguma deformidade, ou que ela está causando algum perigo para a mãe, eles não hesitam em devorá-la. A mulher deu à luz um filho homem, que irá reger as nações com cetros de ferro. Citação do Salmo 2, sobre o Messias, que iria reger as nações com cetros de ferro. Esta mulher é evidentemente a mãe do Messias. E nesta mulher não há lugar para o pecado. Cheia de graça, sem pecado, não há lugar nela também para a corrupção. Porque a sentença de morte de Adão, tu és pó, e ao pó hás de tornar, foi por causa do seu pecado. Se ela não contraiu o pecado original, ela não estava sujeita a conhecer a corrupção do sepulcro. Poderia até morrer, como Jesus morreu, mas o seu corpo não se corromperia. Quando o Papa Pio XII, em 1950, definiu o dogma da Assunção de Maria Santíssima ao céu, ele usou palavras muito acertadas. Terminado o curso de sua vida terrestre, como foi que ela terminou esse curso? Morrendo ou não morrendo? O Papa não diz. Terminado o curso de sua vida terrestre, Maria Santíssima foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Como foi esta elevação? Ela passou do estado de graça para o estado de glória sem passar pela morte, ou então ela morreu e depois ressuscitou para ser em tudo igual ao seu filho. A igreja não se pronuncia. Na minha opinião, ela morreu. Não porque ela precisasse morrer, mas porque assim ela se assemelharia mais ao seu filho Jesus, que não precisava morrer, mas morreu. Além disso, o amor dela por Deus era tão grande que é razoável pensar que ela morreu de amor, como Jesus também morreu de amor por nós. Seja como for, o que é dogma, e nós católicos temos que crer, é que ela jamais se corrompeu em sua corporeidade.
E agora o corpo que ela traz no céu é um corpo glorioso, semelhante ao corpo de seu filho após a ressurreição. Sem sofrimento, sem cansaço, sem morte, sem defeito físico, um corpo glorioso, glorificado, como serão os nossos corpos depois da ressurreição. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e fala sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Ora, depois das primícias vem a colheita. Se Cristo ressuscitou como primícias, depois da ressurreição dele virá a nossa. É uma consequência. Mais ainda, Cristo deve vencer a morte não só em si mesmo, mas também nos membros do seu corpo, que é a igreja. Ele ressuscitou, é verdade, mas a vitória dele só será completa quando todos nós, seus membros, ressuscitarmos. Por esses dois motivos, a ressurreição de Cristo tem como consequência a nossa ressurreição. A ressurreição de nós que vivemos enxertados na videira que é Ele próprio, que vivemos incorporados a Ele como membros de seu corpo místico. Esta ressurreição que nós esperamos como futura, em Maria já é presente. O Evangelho traz o episódio da viagem às pressas de Maria Santíssima na região montanhosa de Judá, em direção à casa de Zacarias. Por que ela foi às pressas? Porque ela estava movida pelo amor de Cristo, que ela havia acabado de conceber. O amor de Cristo nos impele, diz São Paulo. E impulsionada por esse amor, ela subiu as montanhas em direção à sua parenta Isabel, que, segundo a mensagem do anjo, estava no 6º mês de gestação, apesar de ser uma anciã estéril, porque para Deus nada é impossível. Então ela foi às pressas para servir a uma gestante e ao bebê que a gestante trazia dentro de si. Exemplo para nós. Quando temos que visitar uma gestante, façamo-lo às pressas. Maria Santíssima foi visitar Isabel às pressas, mas Isabel amava imensamente o seu filho João Batista, que trazia em seu ventre. Imagine qual seria a pressa de Maria se a gestante que ela fosse visitar estivesse pensando em fazer um aborto. Chegando à casa de Zacarias, ela saudou Isabel. Deve ter usado aquela saudação, Shalom, a paz esteja convosco. Quando a voz da saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança estremeceu de alegria em seu ventre. O menino João Batista, que tinha 6 meses de vida, percebeu outro menino, Jesus, que tinha alguns dias de vida, e estremeceu de alegria diante dele. Por quê? O menino Jesus, ainda em estágio embrionário, operou o seu primeiro milagre, livrando o outro menino, que tinha 6 meses, da mancha do pecado original e enchendo-o da graça. A criança deu um salto. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo primeiro veio sobre o menino, depois sobre a mãe. E com um grande grito ela disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Nós hoje acrescentamos, Jesus. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Foi o próprio Espírito Santo que revelou a Isabel que Maria Santíssima, que tinha idade para ser sua neta, era mãe, e o filho dela era o seu Senhor. Atenção, Isabel não chamou Maria de futura mãe, um erro muito comum hoje, chamar uma gestante de futura mãe, perguntar a uma mulher grávida, quando é que você vai ser mãe? Isabel, cheia do Espírito Santo, chamou Maria de mãe, porque a maternidade começa com a concepção e não com o nascimento. Mãe de quem? Mãe do meu Senhor. O que é Senhor? Senhor é a tradução do grego Kyrios, que por sua vez é a tradução do hebraico Adonai. O que é Adonai? Adonai era a palavra que os judeus proferiam quando viam da sua frente as letras do nome Javé. Como esse nome era impronunciável, no lugar de Javé, eles pronunciavam Adonai, que quer dizer meu Senhor.
Mãe do meu Senhor é a mãe de Javé, é a mãe de Deus. Quem foi que disse isso? Isabel. Mas Isabel, cheia do Espírito Santo. Se alguém perguntar a vocês, em que lugar da Bíblia está escrito que Maria é mãe de Deus? Apontem esse lugar. O Espírito Santo, pela boca de Isabel, chamou Maria de mãe de Deus. E o Espírito Santo não erra. Ora, se ela é mãe de Deus, o seu corpo é santo, porque ele gerou o seu próprio Criador. E esse corpo abrigou aquele que é Deus durante os 9 meses de gestação. Esse corpo não pode se corromper. Este corpo não pode ser alimento de vermes. Ele é sagrado. Logo, se ela é mãe de Deus, ela deve ter sido assunta ao céu em corpo e alma. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou. É a primeira bem-aventurança de Maria, a fé. A nossa salvação começou pela fé de Abraão. E no Novo Testamento ela se completou pela fé de Maria. Porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Aquilo que o anjo Gabriel falou a Maria vai acontecer. Agora chegou a vez de Maria profetizar. Primeiro a criança pulou cheia do Espírito Santo. A mãe, agora cheia do Espírito Santo, proclama Maria mãe de Deus. Agora é Maria, que também ela, cheia do Espírito Santo, canta. E em seu canto, conhecido pela sua primeira palavra em latim, Magnificat, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós, quando recitamos a Ave Maria, cumprimos esta profecia. Porque o poderoso fez em mim maravilhas, o seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Humilhando-se, Maria transfere toda a glória para Deus. E vai cantando como o Senhor foi misericordioso e cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência para sempre. Já falamos que se Maria é sem pecado, imaculada, ela não estava sujeita à corrupção, mas deveria ser assunta ao céu. Se Maria é mãe de Deus, ela também não poderia se corromper. Se Maria é virgem, virgem quando concebeu, virgem quando deu à luz por um parto milagroso, também por esse motivo, o seu corpo intacto deveria conservar-se intacto após a morte, mas jamais poderia se corromper. Por esses 3 motivos, Maria Santíssima é assunta ao céu. Isto é uma verdade de fé, que todos nós católicos devemos professar e crer. Foi o último dogma mariano definido pela Igreja. E este dogma nós celebramos hoje. O que ele significa para nós? Nós temos no céu uma mãe que está no céu não apenas com a alma separada do corpo, mas está no céu em corpo e alma. Olhando para ela, nós vemos o nosso futuro. Nós também iremos para o céu, assim esperamos. Mas não apenas nossa alma separada do corpo vai ver a Deus. No fim do mundo, quando nós ressuscitarmos, nós veremos a Deus também com o corpo glorioso como o dela. A glorificação de Maria em corpo e alma nos revela a grandiosidade do nosso corpo. Nosso corpo não é um simples aglomerado de células, tecidos, órgãos e funções. Nosso corpo está destinado a ressuscitar glorioso. Nosso corpo se une ao corpo glorioso de Jesus em cada comunhão eucarística que nós recebemos. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo e se tornou o templo do Espírito Santo. Por mais que o nosso corpo vá envelhecendo e vá se consumindo, nós sabemos que a morte não é a última palavra. A última palavra será a glória eterna. E sabemos que todo o sofrimento que nós suportamos, porque temos um corpo para sofrer, não é inútil, mas nós o oferecemos sobre o altar, junto com o corpo e o sangue de Cristo, para participarmos com Ele, com Jesus, da obra da nossa redenção. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José
que nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.